Claramente eles tiveram algum motivo para atacar esse local de treinamento militar no oeste do país. Eu não acho que a gente consideraria isso ou outros ataques ao oeste da Ucrânia como um ponto de virada. Os russos claramente estão expandindo alguns alvos. Isso é óbvio pelo próprio fato de que a gente tem visto outros alvos na Ucrânia. I think our general understanding that they continue to be frustrated by a very stiff Ukrainian resistance and they are not making. E eles estão claramente frustrados com a reação dos ucranianos. A gente então agora a gente tem aqui na direita a telinha da Jen Psaki, que é a porta-voz da Casa Branca, como falamos mais cedo, ela também faria um pronunciamento também, na verdade uma coletiva, né, que assim como o Pentágono vem sendo feita em uma base diária. Vamos ouvir então a porta-voz da Casa Branca. Sure. Well, we are, of course, closely engaged with our NATO partners and European allies. Bom, a gente está atuando juntos com nossos aliados europeus, com nossos aliados da OTAN, sobre os próximos passos na diplomacia, em relação a fornecer mais assistência militar, humanitária, mas não há nenhuma informação ainda sobre uma viagem. E eu posso falar mais tarde. Essa viagem, provavelmente, como a gente pegou pela metade, essa parte da Jen Psaki, se fala sobre uma possível viagem do presidente Joe Biden à Europa nos próximos tempos, algo que não deveria demorar muito, talvez até mesmo esse mês. Ainda não há nenhuma confirmação desse tipo. Provavelmente a Jen Psaki foi questionado sobre isso, mas reforçando que não tem nada oficial. Bom, nossos pensamentos, nosso pensamento do presidente Joe Biden está com esse jornalista da Fox News, com a família dele. E o presidente lidera o mundo, tem colocado consequências, repercussões e passos em resposta a essas ações da Rússia, essas ações brutais contra o povo ucraniano e agora, claro, o impacto americanos também lá. But we've seen the president's been so far unwilling to draw a red line on the kinds of atrocities that we're going to watch. Bom, a gente não viu o presidente colocar uma linha vermelha nessas atrocidades. Illegal weapons being used, pediatric hospitals being targeted. Armas ilegais sendo usadas, ataques contra hospitais pediátricos, alguma o que poderia acontecer antes de alguma medida desse tipo? Bom, o que a gente tem sido visto é uma barbárie, é terrível. E isso tem levado ao sistema russo também num verdadeiro colapso, as medidas que estamos tomando. Estamos apoiando a Ucrânia e todo mundo está apoiando mais do que nunca esse país. Então, diria que nesse país estamos liderando esses esforços do mundo para responder contra qualquer passo que a Rússia e o presidente Vladimir Putin esteja tomando. E o possível uso de armas biológicas poderia fazer no futuro esse tipo de arma não ser punido. Bom, eles ainda não temos indicações de que usaram. E o que a gente está fazendo é falar sobre o que esperar, passar a informação necessária. E quando vemos que oficiais russos falando que os Estados Unidos e os ucranianos são aqueles que estão trabalhando com esse tipo de arma, claramente é um padrão que vimos no passado sobre as próprias ações deles. So far, we've heard the president talk a lot about what the U.S. is not going to do in terms of, not wanting to trigger war with a nuclear power. O que os Estados Unidos vão fazer? Do we believe that Putin is, a rational kind of person who, would pay attention to something like that? I mean, he didn't need provocation to. Ele não precisou de uma provocação para invadir a Ucrânia.
pretext that is. Vocês acham que eles vão criar um pretexto ou fabricar algo para fazer isso? Sim, é disso que a gente está falando. E para qualquer país, para qualquer presidente, você tem que equilibrar como você lida. Isso é terrível. Nós também estamos pensando sobre nossa segurança, o interesse de segurança nacional. E com certeza não é no nosso interesse colocar as tropas americanas na Ucrânia para lutar contra a Rússia. Realmente não é do nosso interesse. Bom, vou passar para outros porque senão não vamos conseguir ouvir todos. Last year, the president worked with Twitter specifically to address misinformation on vaccines, called it a wartime effort. Has there been any conversations with Twitter to address misinformation as it pertains Agora, to em relação chemical attacks, that kind of thing? Given that Russia has banned desinformação nas redes sociais e a ligação também com esses supostos ataques com armas biológicas à Rússia. Bom, nós fomos quem passamos para vocês isso. Eu não posso falar nada sobre questões que tivemos particulares com o Twitter ou outras plataformas sobre isso. Bom, há algum sinal de que a Rússia obteve um sinal de que a gente está de olho na China, acompanhando de perto as ações. A reunião em Roma do nosso conselheiro foi intensa, foi também uma oportunidade de mostrar publicamente e claramente qual seria a resposta por um suporte da China à Rússia. Se a China não ouvir os alertas dos Estados Unidos, se eles forem à frente, bom, a China é que tem que decidir se tem que ajudar economicamente a Rússia. Eles respondem por cerca de 20-25% da economia e o G7 50%. Então temos medidas à nossa disposição. Será que a gente vai precisar usar isso? Bom, mas claro que estamos observando isso de maneira de perto e também em relação a conversa em novembro entre o presidente Joe Biden e o presidente Xi Jinping. Mas estamos conversando principalmente com essas reportagens que vimos em relação à invasão. The president, as you noted, said on Friday that Russia would pay a severe price. What would that price look like? Are we talking in the realm of more sanctions? Can you give us sort of any? O presidente falou que a Rússia poderia sofrer um preço mais alto em caso de uso de armas biológicas. Bom, temos conversado sobre isso com nossos parceiros em todo o mundo. Com certeza, se eles usarem armas químicas, teremos na comunidade global uma reação severa. Would you say, like you said with Russia, that everything is on the table? Se a Rússia não seguir o que vocês estão falando, a gente pode falar sobre que nada está fora da mesa, sanções. Bom, eu não vou detalhar nada mais disso. Vamos ver, a gente vai manter essas conversas ao longo dos próximos dias. A gente tem sido claro que terá consequências se eles ajudarem a Rússia. What's kind of your thinking about what an end game looks like as far as these conversations with China? Do you want them to shift their strategic priorities and not have a relationship with Russia that it does now? Vocês acham que a China tem que mudar a estratégia, a relação estratégica com a Rússia? Bom, na verdade, a gente quer mostrar quais as consequências vão ter se eles apoiarem a Rússia nessa invasão. Systems, and the Pentagon says it's still kind of in process right now. Are we talking about weapon systems that have already been? Agora sobre o fornecimento de sistemas antiaéreos para a Ucrânia combater a Rússia. It's a good question, Phil. My understanding, and just to give you all more detail, this weekend, as I think you all saw, we announced, and I think that's why you're asking, the president authorized an additional $200 million. Bom, o presidente
autorizou 200 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia. E as armas que eles estão usando agora tão efetivamente. E eles têm usado isso de forma muito efetiva no chão para combater os russos tanto no chão quanto no ar, armas antitanque, antiaérea. Mas meu entendimento é que a gente está seguindo o que a gente já estava fornecendo aos Estados Unidos, à Ucrânia. In the omnibus for Ukraine, which would enable us to provide even additional assistance to E é claro que isso permite, esse pacote permite que a gente aumente ainda mais a ajuda militar à Ucrânia. Agora uma pergunta sobre possíveis negociações com a Rússia. Well, she also said that they would have to back any words with actions, essentially. Bom, eles teriam que usar as did palavras, have mas também talks ações today. There have been que suportem reports that essas they will have palavras. additional talks. We've been Bom, very vamos ter appreciative of the efforts conversas of adicionais, our allies, France, Germany, Israel, apoiamos Turkey, and nossos others aliados, to Turquia, be participants in Alemanha, these talks at times or engage in por these talks participarem dessas at times. conversas. But again, diplomacy requires both sides engaging in good Mas, de faith novo, and que a to diplomacia de-escalate. precisa que os dois And, lados really looking se for engajem ways, nas conversas. specific delivery of actions. I think it's important to remember that Eu acho que é there have importante a been gente 5 or 6 attempts lembrar to que implement a humanitarian já tentamos 5 ou 6 vezes implementar corredores humanitários e eles não funcionaram. Others reports that those that has not been abided by. So that is where we are keeping our Então é onde a gente está colocando o nosso, está focando. This conflict with Russia and Ukraine is happening, that other actors that are adversaries to the United States, China, Iran, North Korea, are also testing the West. Agora uma pergunta em relação a outros possíveis inimigos dos Estados Unidos, Irã, Coreia do Norte, com lançamento de mísseis. É um teste para o Ocidente? Bom, se você olhar o míssil que foi lançado pelo Irã, nenhum local foi atingido. A gente também tem sido claro em relação à Coreia do Norte, várias situações aconteceram nas outras administrações, então The administration reached out to American companies that have property infrastructure in Russia to expect that to be nationalized by Russia. E sobre as empresas que estão na Rússia e agora esperam ser nacionalizadas pelo governo russo. Bom, é claro, a gente está claro que a gente está publicamente aplaudindo essas companhias por deixarem a Ucrânia, mas não estamos encorajando a fazer isso. Mas com certeza terá consequência se a Rússia decidir tomar esses passos de nacionalizá-las. Based on European case increases, the U.S. could see a new rise in COVID cases. Are you confident the Agora mudam o tópico para falar sobre Covid, possivelmente um crescimento de casos nos Estados Unidos nos próximos meses. I would note that I did not see his thread, but let me know, and I'm not sure if it was related to the BA2 variant. Was it related to the BA2 variant? Okay. What we do know about the BA2 variant. Bom, a gente sabe sobre essa variante que é importante, está circulando nos Estados Unidos por um tempo. Estamos acompanhando de perto, claro. Temos cerca de 35 mil casos, a gente espera alguma flutuação, mas ainda tem um nível baixo e veremos se crescer. E é uma versão mais transmissível do que a Omicron.
vaccines and tests are all effective tools Mas against as the nossas virus. And vacinas we são know because grandes it's been, ferramentas in the country. efetivas And so, as we're contra watching, and I think a lot of the reporting as is variantes. about, of course, the UK, but also China. And China has a zero tolerance policy, as you all know, but they also did not conduct Isso, their vaccination and booster vocês falam do Reino Unido, mas também em relação à China, como você sabe, eles têm uma política de zero Covid. Mas eu gostaria de voltar à primeira parte da sua pergunta. A gente está preocupado, a gente precisa de mais financiamento para lidar com a Covid. Então essa é a Jen Psaki, a porta-voz da Casa Branca, agora mudando um pouco de assunto, falando sobre, claro, uma crise que ainda toma conta do mundo de uma maneira geral, ainda menos letal do que vimos no começo da pandemia, mas ainda é uma preocupação muito grande, sobretudo em países desenvolvidos, claro, subdesenvolvidos. Claro que não é o caso dos Estados Unidos, mas ainda assim vemos o pedido da Casa Branca por mais dinheiro, por um financiamento maior para combater o vírus. Pablo. Valeu, João. Obrigado pelas informações. O João Vieira Neto, editor de assuntos internacionais, trazendo duas declarações importantes. A do Pentágono, que a gente vê nessa telinha menor, e da Jen Psaki, a porta-voz da Casa Branca, em Washington, falando também com os jornalistas. E agora há pouco quem também falou foi o Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, anunciando um aporte de 40 milhões de dólares do fundo emergencial para alimentos, fornecer alimentos aos ucranianos nesse momento. Os Estados Unidos pressionam Israel a seguir sanções contra os oligarcas russos que voaram em seus jatinhos a Tel Aviv em busca de proteção. Assunto para o jornalista com vasta experiência no noticiário internacional, o Moisés Rabinovich. Para mim é uma alegria poder conversar com o Moisés. Moisés, seja bem-vindo. Como vai? Obrigado, Pablo. Boa tarde, telespectadores. Eu vou falar sobre essa boneca. Essa boneca é a matrioshka, mãe em russo. Você abre ela, essa está enferrujada, você tem uma outra boneca. Aí você abre a outra boneca, tem mais uma boneca e tem mais outra boneca e assim vai, né? De boneca em boneca, até a menorzinha de todas. Essa não abre bem mais. Bem pequenininha. Essa aqui, bem pequenininha. Está mostrando para a gente, a pequenininha aqui, ó. Então, isso aqui para mostrar que os oligarcas russos são como as matrioscas. Você tira um, aparece outro, e assim por diante. Eles se proliferam. E agora, muitos deles, que têm cidadania israelense, voam para Israel. Eles eram homens de negócios quando Yeltsin foi eleito e se beneficiaram do processo de privatização na Rússia, que envolveu as áreas de carvão, de petróleo, alumínio, gás, e com isso eles se enriqueceram. A Rússia não é nenhum país que combate a corrupção. E eles, então, cresceram nesse ambiente até que chegou Putin. O Putin resolveu ficar com alguns deles e perseguiu 3. Mas, até agora, eles eram intocáveis, porque acredita-se que alguns desses oligarcas tenham parte do dinheiro que o Putin esconde no exterior. Não são depósitos nominais, são depósitos feitos em nome de empresas e elas escondem o verdadeiro dono do dinheiro. O presidente Joe Biden, no discurso sobre o Estado da União, foi bem claro. Ele disse que hoje eu digo aos oligarcas russos e aos líderes corruptos que recolheram bilhões de dólares desse violento regime. Não mais. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está reunindo uma força especial para ir atrás dos crimes dos oligarcas russos. E ele
ainda mandou um recado direto para os oligarcas. Nós estamos indo atrás de vocês. Bom, quando isso aconteceu, um fenômeno surgiu nos céus do Oriente Médio. Jatinhos dos oligarcas se dirigindo para Tel Aviv. Muitos dos oligarcas têm cidadania israelense. E Israel tem uma lei que permite que eles guardem o dinheiro por 10 anos, sem que sejam objetos de investigação. As sanções que os Estados Unidos e a União Europeia miraram nesses oligarcas não têm efeito em Israel. E mais porque vários deles são amigos pessoais de políticos israelenses, além de detentores de passaportes de Israel. Alguns têm casas em bairros luxuosos de Tel Aviv, seus iates, e um deles tem propriedades, no plural, várias propriedades. Aqueles documentos do Panamá que foram revelados em 2016 mostram que esses oligarcas, que foram nominalmente citados, podem ter cerca de 2 bilhões nos paraísos